Chamaram de fracasso. Repetiram que quem anda sozinho perdeu o rumo, que ficou para trás, que não soube construir pontes, que falhou socialmente. Transformaram a solidão em sintoma, em defeito, em alerta vermelho. Mas quase ninguém questiona quem escreveu essa narrativa e Principal Man, a quem ela interessa. Porque uma mente que suporta o silêncio é uma mente que não implora por aplausos. E quem não implora por aplausos é difícil de controlar. O mundo moderno não teme o barulho. Ele depende dele. Notificações constantes, opiniões instantâneas, validação em tempo real, estímulos ininterruptos. Tudo é estruturado para manter você reagindo. Reagindo ao que disseram, ao que postaram, ao que esperam. Reagir cansa, mas impede algo muito mais perigoso: pensar profundamente. O isolamento do qual te alertam com tanto dramatismo nem sempre é ausência de vida, muitas vezes é ausência de ruído, e o ruído é a ferramenta mais eficiente de distração já criada. Na Itália renascentista, Nicolau Maquiavel observava algo que continua atual. Líderes cercados por bajuladores pareciam fortes, mas desmoronavam assim que o cenário mudava. Já figuras mais reservadas, silenciosas, frequentemente incompreendidas, preservavam o controle mesmo quando tudo parecia perdido. O padrão era claro: quem depende demais dos outros se torna previsível, e tudo que é previsível pode ser manipulado. O verdadeiro poder exige uma capacidade rara: permanecer sozinho sem desmoronar por dentro. Existe uma diferença brutal entre solidão estratégica e isolamento por medo. O isolamento do fraco nasce da fuga. Ele evita confronto, julgamento, desconforto. Ele se esconde porque não suporta o mundo. Já a solidão do estrategista nasce da decisão. Ele recua para enxergar melhor. Ele se afasta para reorganizar. Ele corta o excesso para encontrar essência. Robert Greene alerta que muitos constroem fortalezas por pânico. Eles erguem muros movidos por trauma, não por visão. O homem comum escuta qualquer defesa da solidão como incentiva a fraqueza e corre para onde exista barulho humano suficiente para abafar sua própria voz interior. Ele confunde companhia com força. Mas força não nasce de estar cercado, nasce de não precisar estar. Quando Maquiavel foi removido do centro do poder em Florença, ele não implorou por aceitação. Não se perdeu em distrações sociais para anestesiar a queda. Ele se retirou, reduziu o mundo ao essencial: silêncio, leitura, análise, observação. Enquanto outros tentavam sobreviver politicamente, ele reconstruía sua estrutura mental. Foi nesse período de afastamento que escreveu O Príncipe. O silêncio não o enfraqueceu, o afiou. Esse padrão se repete ao longo da história. Newton desenvolveu suas teorias em isolamento durante a peste que fechou universidades. Darwin refinou suas ideias longe de aplausos públicos imediatos. Nietzsche escreveu suas obras mais impactantes em períodos de intensa solidão. O que unia esses homens não era apenas genialidade, era a capacidade de suportar a ausência de validação enquanto uma ideia amadurecia. Porque a mente funciona como destilação. Quanto mais interferência entra, mais impuro o pensamento se torna. Expectativas externas, medo da rejeição, necessidade de aprovação, tudo isso contamina processos criativos antes que alcancem forma definitiva. Hoje, o cenário mudou de formato, mas não de essência. Vivemos em vitrines digitais. Pessoas exibem versões aceitáveis de si mesmas o tempo todo. Performam felicidade, sucesso, opinião, pertencimento. E nesse teatro constante, desaparecer é interpretado como fracasso. Mas nem todo desaparecimento é colapso. Alguns são recalibração. A solidão age como solvente psicológico. Ela dissolve opiniões herdadas, desejos implantados, ambições que nunca foram genuinamente suas. No início parece perda, depois revela clareza. Com tempo suficiente, o ruído externo desaparece e surge algo raro: uma identidade que não depende de validação para existir. Schopenhauer afirmou que a maior fonte de satisfação humana vem de dentro. E talvez seja exatamente por isso que esse estado é tão desencorajado. Um sistema econômico inteiro depende de lacunas internas, insegurança, escassez emocional. Conexão virou produto, pertencimento virou moeda, atenção virou mercadoria. Plataformas modernas operam com recompensa intermitente, validação instantânea,
estímulo fragmentado. Isso não é coincidência, é arquitetura comportamental. Quem não precisa desse ciclo é imprevisível. E imprevisibilidade é perigosa para qualquer estrutura que depende de padrão. A verdade é simples e desconfortável. Só quem não precisa de plateia pode falar com autenticidade. E a autenticidade tem preço social: rejeição, incompreensão, isolamento temporário. Existe uma razão ancestral para isso. Em qualquer sistema de controle, o maior risco não é o rebelde barulhento, mas o independente silencioso. O rebelde reage, e reação pode ser prevista. O independente simplesmente não reage como esperado. Pense em um ambiente corporativo onde todos operam sob medo silencioso de exclusão. Eles adaptam opiniões, ajustam posturas, moldam comportamento para sobreviver. Então surge alguém que entrega resultados, mantém estabilidade interna e não negocia princípios para ser aceito. Se for descartado amanhã, segue sua trajetória. Não há chantagem contra quem não teme a solidão. Não significa ausência de relações, significa ausência de dependência. Grandes legados raramente nasceram do consenso confortável. O consenso gera segurança. Segurança raramente cria ruptura histórica. Ideias que atravessam gerações geralmente emergem na mente de alguém que ficou sozinho o tempo suficiente para pensar, sem contaminação constante. Em momentos de alta pressão, isso se torna ainda mais evidente. Quando dados contraditórios se acumulam e todos exigem decisão imediata, o impulso coletivo é agir rápido para aliviar a ansiedade. O estrategista experiente faz o oposto. Elsey primeiro enfrenta ruídos internos, vozes herdadas, medos antigos. Depois encara o desconforto de não ter resposta imediata. Só então, quando o barulho morre, surge uma decisão que não foi negociada com pânico. A maioria nunca chega a esse ponto. Não por falta de inteligência, mas por incapacidade de suportar o vazio temporário, porque a solidão prolongada expõe fraturas internas, medos ignorados, impulsos não resolvidos, contradições escondidas sob camadas de socialização. Sem distração, tudo emerge, e aqui muitos desistem, retornam correndo ao ruído coletivo para não enfrentar a própria sombra. Mas quem permanece, reorganiza a estrutura. A solidão funciona como forno psicológico. O que entra cru, sai denso. Compressão gera profundidade. Ao suportar a ausência de estímulo constante, a mente começa a distinguir o que é autêntico do que foi absorvido passivamente. Você percebe quais desejos são realmente seus e quais foram implantados. Percebe quais ambições vieram de comparação e quais nasceram de vocação. Percebe quais relações eram verdadeiras e quais apenas preenchiam o medo do vazio. No mundo viciado em atenção, essa clareza é vantagem competitiva extrema. Quando o barulho externo cessa, a mente alinha. Não existe mais debate interminável entre versões de si mesmo. Existe direção, simples demais para parecer grandiosa, firme demais para depender de aprovação. Criar exige silêncio, porque criar é subtrair. Assim como o escultor remove o excesso até revelar forma, a mente soberana remove ruído até revelar intenção. Seus planos mais claros surgem quando você para de buscar espelhos externos para confirmar quem é. Solidão não é fuga, é autoria. Ela não é confortável, não é romântica, não é leve. Ela exige estrutura emocional para suportar dias em que ninguém valida seu progresso. Exige disciplina para continuar construindo mesmo quando não há aplausos. Exige coragem para sustentar decisões que o coletivo não entende. Mas quem atravessa esse território muda de frequência. Deixa de buscar permissão para existir. Deixa de ajustar essência para caber. Deixa de reagir automaticamente a estímulos externos. E quando retorna ao mundo social, retorna diferente. Não precisa falar alto para ser ouvido. Não precisa se impor para ter presença. A estabilidade interna se torna visível. Talvez o verdadeiro fracasso não seja estar sozinho. Talvez fracasso seja nunca conseguir ficar. Ser tão dependente de estímulo que o silêncio se torne insuportável. Ser tão dependente de aprovação que qualquer crítica desmorone sua estrutura. A solidão não te esvazia. Ela remove excesso. Não te enfraquece. Ela revela onde você era frágil para que possa fortalecer. Não te afasta do mundo. Ela redefine como você se posiciona nele. Ela separa carência de autonomia. Separa ruído de direção. Separa imagem de identidade. E quando você aprende a permanecer inteiro no silêncio, algo muda de forma irreversível. Você deixa de buscar permissão. Deixa de viver em função da plateia. Deixa de temer o afastamento como punição. Você entende que o silêncio não é ausência,
é preparação, e que algumas das maiores transformações não acontecem em meio ao aplauso, mas no exato momento em que ninguém está olhando. Porque, no fim, o mundo pode até rotular a solidão como fracasso, mas aqueles que a dominam sabem, é ali que se constrói soberania. E soberania nunca foi barulhenta. Até o próximo Fatos Internos.